Não espere nem peço que acredite nessa narrativa, ao mesmo tempo estranha e despretensiosa que estou a ponto de escrever. Seria realmente louco se esperasse. Todavia, não sou louco e certamente não sou eu que vou narrar. Mas amanhã morrerei, e quero hoje aliviar minha alma. Meu propósito imediato é o de colocar diante do mundo, simplesmente, sucintamente, uma série de eventos nada mais do que domésticos. Casei-me jovem e tive a felicidade de encontrar em minha esposa uma disposição que não era muito diferente da minha. Observando como gostava de animais domésticos, ela não perdeu a oportunidade para me trazer diversos deles. Tínhamos pássaros, bichinhos dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente grande e belo, completamente preto e dotado de uma sagacidade realmente admirável. Plutão, esse era seu nome, era meu mascote favorito. Era só eu que o alimentava e ele me acompanhava em qualquer parte da casa que eu fosse. Nossa amizade perdurou desta forma por diversos anos, durante os quais meu temperamento e meu caráter tinham sofrido uma mudança radical para pior. A cada dia que se passava eu ficava mais mal-humorado, mais irritável, chegando até a agir com violência com minha esposa. Naturalmente, meus animais de estimação sentiram a diferença em meu comportamento. Eu não apenas os negligenciava, como chegava a tratá-los mal. Mas com relação a Plutão, entretanto, eu ainda conservava suficiente consideração para conter-me antes de maltratá-lo. Minha doença cresceu cada vez mais, pois que doença é pior que o alcoolismo? E finalmente até Plutão começou a experimentar os efeitos de meu mau humor. Uma noite, ao chegar em casa bastante embriagado, depois de um dos meus passeios sem destino através da cidade, imaginei que o gato estava evitando minha presença. Agarrei-o à força e então, assustado por minha violência, ele me infligiu um pequeno arranhão em minha mão. A fúria do demônio possuiu-me instantaneamente. Tirei um canivete do bolso, abri a lâmina, agarrei a pobre besta pela garganta e deliberadamente arranquei da órbita um de seus olhos. Quando a manhã me trouxe de volta à razão, experimentei um sentimento misto de horror e de remorso pelo crime que havia cometido. Novamente mergulhei em meus excessos e logo afoguei na bebida toda lembrança de minha má ação. Enquanto isso, o gato lentamente se recuperou, mas como de se esperar, ele fugia de mim em extremo terror cada vez que eu chegava perto dele. Logo fui acometido por um sentimento de irritação e perversidade. Uma manhã, a sangue frio, passei-lhe um laço ao redor da garganta e pendurei no galho de uma árvore. Enforquei-o com lágrimas nos olhos, sentindo o remorso mais amargo em meu coração. Assassinei o pobre gato. Na noite seguinte ao dia que pratiquei esta ação cruel, fui despertado do sono por gritos de fogo. As cortinas de meu leito estavam em chamas. A casa inteira estava ardendo. A destruição foi completa. Todos os meus bens materiais foram consumidos e a partir desse momento entreguei-me ao desespero. Na manhã seguinte, visitei as ruínas. Todas as paredes tinham desabado, à exceção de uma única. Esta exceção foi a de um aposento interno, uma parede não muito grossa que se erguia mais ou menos na metade da casa. Aproximei-me e vi, como se estivesse gravado em alto relevo sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. Havia uma corda esboçada ao redor do pescoço do animal. Durante meses, não conseguia livrar da minha visão interna do fantasma do gato. E durante esse período, retornou a meu espírito uma espécie de sentimento que se assemelhava a remorso, mas não era exatamente isso. Uma noite eu estava sentado entorpecido de tanto beber em um botequim da pior espécie, quando minha atenção foi subitamente atraída para um objeto preto que repousava sobre a tampa de uma das imensas bordalesas de gin rum. Aproximei-me a passos vacilantes, estendi a mão e toquei-o. Era um gato preto. Tão grande quanto Plutão, extremamente parecido com ele em todos os detalhes. Assim que eu toquei, o animal ergueu-se imediatamente, ronronou bem alto, esfregou-se contra minha mão e pareceu encantado com minha atenção. Quando me dispus a ir para casa, o animal demonstrou estar disposto a me acompanhar. Quando chegamos à casa em que agora eu morava, ele familiarizou-se de imediato, adquirindo em seguida as boas graças de minha esposa. Quanto a mim, para meu desapontamento, logo descobri que não gostava do animal. Não sei como nem porquê, o evidente prazer que o gato achava em minha companhia me aborrecia e enojava. Evitava a criatura sempre que podia. À medida que aumentava a minha aversão pelo gato, seu amor por mim parecia crescer na mesma proporção. Sem a menor dúvida, o que originou meu rancor pelo animal foi a descoberta de que ele era exatamente o Plutão. Eu detestava e temia tanto aquele monstro. Durante o dia a criatura não me deixava por um único momento, e de noite
Eu me acordava de hora em hora. Sob a pressão de tormentos assim, os débeis traços que restavam da minha boa natureza sucumbiram totalmente. Os maus pensamentos se tornaram meus amigos íntimos. Acessos de fúria súbitos, frequentes e incontroláveis eram precisamente sobre minha esposa, a sofredora mais paciente e mais constante, que nunca emitia sequer uma palavra de queixa ou de revolta contra mim. Um dia, acompanhei minha esposa até o porão, com a intenção de executar uma tarefa doméstica. O gato me seguiu pelos degraus íngremes e quando me fez tropeçar quase me levou a cair escada abaixo. Deixou-me exasperado a ponto de enlouquecer. Erguendo o machado contra o animal, fui impedido pela mão de minha esposa, que segurava meu braço. Essa interferência me lançou em uma raiva mais do que demoníaca. Arranquei o braço do seu aperto e com um único golpe enterrei o machado na cabeça dela. Ela caiu morta no mesmo lugar, sem soltar um único gemido. Tendo cometido este assassinato pavoroso, imediatamente sem remorsos e da maneira mais deliberada possível, voltei-me para a tarefa de esconder o corpo. Uma série de projetos passou por minha cabeça. Durante algum tempo pensei em tal solução. Por fim, resolvi emparedá-lo em um dos cantos do porão. Em seguida, procurei a besta que tinha sido a causa de tamanha desgraça, porque tinha, finalmente, a firme resolução de matá-lo. Passaram-se dias e o gato não apareceu. 4 dias após o assassinato, eu me sentia um homem livre. Minha felicidade era suprema. O monstro tinha fugido aterrorizado e deixado para sempre minha companhia. Nunca mais iria vê-lo. O remorso ocasionado por minha ação tão negra e perversa praticamente não me perturbava. E então, uma patrulha da polícia foi até a minha velha casa. Muito inesperadamente, começou a fazer uma investigação rigorosa do prédio. Os policiais ordenaram-me que os acompanhasse enquanto procurava. Não deixaram nem um canto, nem um cantinho sem explorar. Cruzei os braços e fiquei andando de um lado para o outro. A polícia finalmente satisfez-se e estava a ponto de partir. Desta vez, em definitivo. A alegria em meu coração era grande demais para ser contida. Foi então que um grito longo, a princípio abafado e entrecortado, veio de dentro das paredes do porão. Um uivo, um guincho lamentoso, totalmente anormal e desumano. O grupo de policiais que subia as escadas permaneceu imóvel. E em um misto de espanto e profundo terror, no momento seguinte, uma dúzia de braços robustos esforçava-se por derrubar a parede. Ela caiu inteira. O cadáver, já bastante decomposto e coberto de sangue coagulado, estava ereto perante os olhos dos espectadores, na mesma posição em que eu o deixara. Mas sobre sua cabeça sentava-se a besta horrenda que tinha levado ao assassinato, cuja voz denunciadora agora me levaria à prisão. Eu havia emparedado o monstro dentro do túmulo.